Olá, querido irmão, a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Ronaldo Costa, esse é o canal Viva EBD e eu espero que você esteja sendo ricamente abençoado por Deus juntamente com a sua família, em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a você que está voltando ao nosso canal e dizer que Deus te abençoe ricamente. Você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu espero que você seja abençoado por essa videoaula e que essa videoaula possa te ajudar a preparar a tua lição para o próximo final de semana, quando estaremos estudando a lição número 10. A revista que estamos estudando, que estamos abordando aqui, é a revista alternativa para esse terceiro trimestre de 2020, que tem como tema principal os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Como disse, chegamos à lição número 10, e a lição de número 10 tem como tema: provai se os espíritos são de Deus. O texto áureo diz o seguinte: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 1. A nossa verdade prática diz assim: através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Neemias, capítulo 6, versículos de 10 a 14, Primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 e 21, e ainda Primeira Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Vamos acompanhar a leitura do texto. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Mitabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subordinaram. Para isso o subordinaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma coisa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuram atemorizar-me. 1 Tessalonicenses 5, o versículo 20 e 21 diz: não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. E 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. O objetivo geral da nossa lição é levar os alunos a refletirem sobre como discernir os espíritos e julgar a profecia. Antes de adentrarmos na nossa lição propriamente dita, eu quero lembrar você que a sua colaboração para o avanço, ou melhor, para que o nosso canal possa atingir mais pessoas é fundamental. E de que forma você pode nos ajudar? Deixe o seu like nesse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para ser avisado de novos vídeos e não esqueça de compartilhar este vídeo com os irmãos professores da sua igreja ou aqueles que você conhece e que acredita que será ajudado em alguma coisa na ministração da sua aula. Vamos então à nossa introdução em nome do Senhor Jesus. A introdução da nossa lição diz o seguinte: na lição passada, estudamos as diferentes formas de ataques que o inimigo da obra de Deus usa para lutar contra os servos de Deus. Vamos dedicar esta lição ao estudo
de como o inimigo ataca por meio dos falsos profetas. Nesta lição, nós perceberemos que nem todos os judeus que subiram do cativeiro para Jerusalém estavam prontos para apoiar a obra do Senhor. Pelo contrário, muitos deles deixaram-se subornar e servir de tropeço para o crescimento ou para a execução da obra de Deus. Como na lição passada, o nosso comentarista ele vai tomar um fato ocorrido nos dias de Neemias e fazer uma aplicação à igreja dos nossos dias. Por isso eu gostaria de ler um texto com você que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29 e 30. Lá está escrito o seguinte: Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmo se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Nesse texto, Paulo está alertando os anciãos da igreja de Éfeso. Ele está falando de ataques que a igreja sofrerá quando ele partir. Ele fala de dois tipos de ataques aqui nesse texto. Primeiro, os ataques externos, que vêm de fora para dentro, quando ele diz: entre vós penetrarão lobos vorazes. E também fala de ataques internos, ataques que surgirão a partir do meio do povo, quando ele diz: e que dentre vós mesmo se levantarão homens falando coisas pervertidas. Nos dias de Neemias, os judeus sofreram esses dois tipos de ataque. E uma das formas de atacar os judeus internamente foi a forma como os samaritanos subornaram alguns supostos profetas para profetizarem mentiras para Neemias. É sobre esse tipo de ataque que nós vamos estudar nesta lição. Ponto número 1. Cuidado com os falsos profetas. O objetivo deste ponto é destacar o cuidado que devemos ter com os falsos profetas. O tópico 1. Os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Lembravam-se dos profetas Ageu e Zacarias, os quais profetizavam com tanta graça que a construção do templo, que havia estado parada por 15 anos, recomeçou imediatamente e continuou até a inauguração da casa de Deus. Um fato que nós devemos considerar a fim de entendermos a astuta cilada do adversário em relação a Neemias é que os judeus, o povo judeu sempre foi muito ligado à figura do profeta. Profeta e profecias são algo intrínseco ao povo judeu. Podemos ver no Antigo Testamento que Deus muitas vezes envia os seus profetas. A figura do profeta está presente em todo o Antigo Testamento. Por exemplo, no livro de Jeremias, nós encontramos pelo menos 11 vezes Deus dizendo que enviou os seus profetas até mesmo madrugando, a fim de levar o povo ao arrependimento, ao conserto com o Senhor. Por exemplo, em Jeremias capítulo 26, versículo 5, está escrito o seguinte: Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinaste os vossos ouvidos para ouvir. Outro texto que agora no Novo Testamento pode nos ajudar a entender essa familiaridade dos judeus com profetas e profecias é Hebreus capítulo 1, versículo 1. Lá está escrito o seguinte: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Esse texto mostra que a maneira como Deus se comunicava com os homens no Antigo Testamento, com o povo judeu,
era exatamente utilizando-se do profeta, da figura do profeta. Sabendo desta ligação que os judeus tinham com profetas e profecia, Tobias e Sambalate subornaram um falso profeta chamado Semaías para falsamente profetizar para Neemias e levá-lo a pecar profanando o templo. Nós podemos ver no capítulo 6, versículo 10, que faz parte do nosso texto, da nossa leitura bíblica em classe, que palavras de Neemias, tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Mitabel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Essa versão que eu acabei de ler é a atualizada. E lá está dizendo, vamos juntos à casa de Deus, ao meio do templo. Na versão linguagem de hoje, está traduzido da seguinte forma, nós dois precisamos nos esconder junto no lugar santo do templo. O pastor Hernande Dias Lopes, comentando o livro de Neemias, ele diz que a expressão no meio do templo significa no santo dos santos. Mas seja em que lugar for, Neemias tinha consciência de que não podia entrar aonde só os sacerdotes podiam entrar. Caso ele atendesse à profecia ou à falsa profecia de Semaías, ele iria ser taxado como pecador que profanou o templo. Exatamente como ele diz no versículo 14 da leitura bíblica, ou melhor, versículo 13, está escrito o seguinte, para isso o subornaram, para me atemorizar e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma coisa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Os inimigos, Sambalate e Tobias, estavam querendo destruir a reputação do líder dos judeus e assim poderia enfraquecer todo o povo. O tópico número 2 diz o seguinte, Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. O nosso comentarista afirma, e ele o fazia. Quero destacar aqui a capacidade que Neemias tinha de não agir na emoção do momento. Como ele mesmo disse, a profecia tinha o objetivo de colocar nele temor, dizendo que alguém viria matar-lhe à noite. Neemias não agiu pela emoção e atendeu àquela profecia, mas ele analisou o que o profeta estava profetizando. Neemias, ele soube ouvir a mensagem, ele soube analisar, examinar a mensagem e concluir que a mensagem não passava de mentiras. Por isso vemos no versículo 11, capítulo 6, versículo 11 de Neemias, quando ele primeiro mostra que aquela profecia não ia colocar temor no seu coração. Ele mesmo disse, homem como eu fugiria. Neemias foi um homem preparado por Deus. Neemias era corajoso. Deus não lhe deu um espírito de temor, mas de coragem. E em segundo lugar, Neemias tinha consciência do lugar em que Deus havia colocado. Ele não era sacerdote, então não podia entrar no templo como bem quisesse. Por isso que ele, ainda no versículo 11, rebateu aquela profecia dizendo, e quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Aqui então nós vemos que Neemias foi criterioso diante daquela profecia que supostamente seria uma profecia para beneficiá-lo. No versículo 12 nós entendemos, Neemias mostra que compreendeu que aquela mensagem não era de Deus. Lá está escrito o seguinte, então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate
o subornaram. Que grande ensinamento Neemias deixou para nós, que nós possamos, como Neemias, ouvir a mensagem e examinar, e examiná-la. É exatamente isso que nós vamos aprender nos próximos pontos. Vamos ao ponto número 2 da nossa lição. A Bíblia revela a existência dos falsos profetas. O objetivo deste ponto é ressaltar que a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. O tópico número 1, no Antigo Testamento. E aqui o nosso comentarista cita o fato ocorrido no capítulo 13 do primeiro livro de Reis, que fala sobre um profeta anônimo que profetizou contra o altar em que Jeroboão estava sacrificando. A palavra de Deus nos dá informações que de fato atestam que aquele homem era um profeta verdadeiro. Por exemplo, no versículo 1 do capítulo 13, a Bíblia diz que ele foi enviado pelo Senhor e que o chama de homem de Deus. No versículo número 2, a palavra de Deus diz que ele profetizou a palavra do Senhor. Nos versículos 4 e 5, diz que aquele profeta, após profetizar, ele falou de um sinal que aconteceria naquele momento, como prova de que a sua palavra era a palavra de Deus. E aquele sinal aconteceu. E uma outra característica de um profeta verdadeiro, nós encontramos no versículo 8, onde diz que ele não recebeu barganha ou presentes do rei Jeroboão. Mas o que é interessante, meus irmãos, é que esse profeta verdadeiro foi enganado por um outro profeta que a Bíblia identifica como um profeta velho. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus, aliás, o próprio profeta verdadeiro, ele afirma que o Senhor disse a ele que ele não deveria parar em lugar nenhum para comer pão, para beber água e não deveria voltar pelo mesmo caminho. Mas quando esse profeta velho ficou sabendo do que tinha acontecido, foi ao encontro desse profeta verdadeiro e conseguiu enganar ele de uma maneira que certamente não enganaria Neemias. Primeiro, aquele profeta chegou afirmando e dizendo: eu também sou profeta como tu. E nós devemos ter muito cuidado com essas pessoas que afirmam de si mesmo que são profetas, que são homens de Deus. Certo pregador, citando a vida de Eliseu, disse que quem é não diz que é, apenas é. Foi o que aconteceu com Eliseu. Eliseu não tinha uma placa e nem um arauto que andava pela rua informando e dizendo que ele era um homem de Deus. Mas alguém de fora que observava a vida de Eliseu apontou para ele e disse: vejo que este homem, ele é um homem de Deus. Aquele profeta usou uma outra artimanha quando disse ao profeta verdadeiro que um anjo de Deus tinha enviado ele para dizer àquele profeta que ele deveria ir à sua casa para se alimentar. Ora, se Deus, o próprio Deus, tinha falado para o profeta verdadeiro, que ele não deveria parar em lugar nenhum para comer, como ele foi acreditar que um anjo tinha sido enviado por Deus para contradizer uma mensagem que ele tinha recebido do próprio Senhor? Aqui nós lembramos do que disse Paulo, né? Paulo havia pregado o evangelho do Senhor Jesus Cristo, o evangelho verdadeiro aos Gálatas, e depois ele escreveu dizendo: se um anjo ou um de nós mesmo chegar pregando uma mensagem diferente da que vocês já ouviram, seja anátema. Precisamos ter muito cuidado com muitas supostas profecias que nós ouvimos no nosso meio. Na letra B, o nosso comentarista, ele cita o caso de Jeremias, né? Na época de Jeremias, o profeta sofreu muito
com falsos profetas que profetizavam mensagens que combatia a mensagem enviada por Deus através de Jeremias. A letra C cita o ocorrido em 1 Reis, capítulo 22, quando 400 profetas profetizavam para o rei Acabe. Não os 400 profetas de Baal, mas supostos 400 profetas do Senhor, que profetizavam para agradar ao rei. Somente um profeta, chamado Micaías, manteve-se fiel, comprometido à verdade de Deus e por isso também sofreu. Na letra D, o nosso comentarista, ele fala ainda dos dias de Jeremias. E aqui ele cita um texto que mostra a capacidade que os falsos profetas têm de manipular não apenas o povo, mas também a liderança. Capítulo 5, versículo 31 de Jeremias está escrito o seguinte: os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes, os dirigentes de culto, dominam de mãos dadas com eles, com os falsos profetas. E o povo? E é o que deseja o meu povo. Esse texto mostra a situação de muitas igrejas em nossos dias. Ainda na letra D, o nosso comentarista destaca que Moisés, Jeremias, Ezequiel combateram tenazmente os falsos profetas e os seus ensinos heréticos. No Antigo Testamento, nós tínhamos pelo menos 2 tipos de falsos profetas. Primeiro, havia os falsos profetas que profetizavam em nome de outros deuses, como o deus Baal, como Astarote. Mas os piores que existiam, os piores falsos profetas, eram aqueles que profetizavam mentiras e diziam que estavam falando em nome do Senhor. O tópico número 2, no Novo Testamento. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 20 a 23, está escrita a carta que o Senhor Jesus enviou à igreja de Tiatira. Aquela igreja tinha um problema muito sério. Ela estava permitindo que uma profetisa chamada Jezabel ensinasse ao povo. E com seus ensinos, aquela profetisa estava levando o povo à imoralidade e também à idolatria. E o Senhor, ele se apresenta para aquela igreja de uma forma diferente das outras. Ele se apresenta como aquele que executa juízo. E eu considero uma forma muito dura a maneira como o Senhor se apresenta para aquela igreja, exatamente por conta da permissividade deles em deixar que uma mulher leve o seu povo à imoralidade e à idolatria. O Senhor Jesus, no capítulo 24, no seu sermão profético, nos alertou sobre os falsos profetas que surgiriam. E Pedro, na segunda epístola, capítulo 2, versículo 1, ele traz um alerta muito interessante, levando em consideração, ou levando como exemplo, o que aconteceu no Antigo Testamento. Ele diz o seguinte: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Eu estou lendo na versão NVI. Veja que esse texto, com o qual nós encerramos o segundo ponto, tem tudo a ver com o texto que nós lemos lá na introdução, quando Paulo fala da mesma coisa, quando Paulo prevê a mesma coisa, o que aconteceria no meio da igreja. Ponto número 3 da nossa lição. Devemos julgar as profecias. E o objetivo deste ponto é salientar que nós devemos julgar as profecias. O tópico número 1 diz o seguinte: Deus quer a sua igreja revestida com todos os dons espirituais. E isso, segundo as instruções do Novo Testamento,
é uma verdade inquestionável. Deus, de fato, deseja que a sua igreja seja revestida com todos os dons espirituais. O nosso comentarista continua dizendo: a igreja em Corinto deve ser o nosso exemplo neste sentido, pois a igreja de Corinto está lá escrito. Paulo disse que dava graças a Deus porque naquela igreja não faltava nenhum dom. E o próprio Paulo nos exorta a buscar os dons espirituais. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1, está escrito o seguinte: procurai com zelo os dons espirituais. No Novo Testamento existe pelo menos 4 listas de dons. São eles: Romanos capítulo 12, versículos de 4 até 8, 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 1 até 11, Primeira carta de Paulo aos Coríntios ainda, capítulo 12, versículo 28, aí estão os dons chamados dons espirituais. E Efésios capítulo 4, versículo de 11 a 12, ali estão os dons ministeriais. O interessante é que em todas essas listas aparecem dons referentes ao de profetizar. E não existe nenhum texto que revele que este dom cessou. Por isso, nós cremos que eles estão em total evidência nos dias em que nós estamos vivendo. O tópico número 2 diz o seguinte: o despertamento renova os dons. Seguindo o nosso comentarista, ele diz o seguinte: quando Deus renova o dom de profecia e os dons de variedade de línguas e interpretação, por meio de um despertamento espiritual, então se torna necessário que a igreja esteja bem doutrinada para saber como usar os dons espirituais e também como se deve julgar as profecias, conforme a palavra de Deus nos orienta em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20 e 21. Lá está escrito que nós não devemos desprezar as profecias, mas devemos julgar, examinar tudo e reter o que é bom, reter o bem. Isso, meus irmãos, como disse o nosso comentarista, porque nenhuma mensagem tida como profética está isenta de exame por parte da igreja. E o instrumento que a igreja deve utilizar para julgar se a profecia é verdadeira ou falsa, primariamente, é a palavra de Deus. Por isso a exortação, a lembrança do nosso comentarista em dizer que a igreja, onde há manifestações dos dons espirituais, sobretudo os dons de profetizar, de falar em língua e de interpretar, essa igreja precisa estar doutrinada. Ela precisa ter conhecimento das verdades bíblicas. Ela precisa ter conhecimento, pelo menos básico, das doutrinas bíblicas, porque a palavra de Deus, ela está sobre qualquer profecia extra-bíblica. Ou seja, qualquer mensagem profética em desacordo com as doutrinas bíblicas, ela deve ser rejeitada. É isso que o Novo Testamento nos ensina. Vamos ao ponto número 4 da nossa lição. Por que devemos julgar as profecias? O objetivo deste ponto é mostrar por que devemos julgar as profecias. O tópico número 1, porque a palavra de Deus nos manda julgá-las. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 a 21, nós temos uma sequência bem interessante nas palavras do apóstolo Paulo. No versículo 19 ele diz: não julgueis, ou melhor, não apagueis o Espírito. Porque nós cremos na contemporaneidade dos dons. Nós cremos que o Espírito Santo opera hoje em dia, assim como ele operava na igreja de Atos dos Apóstolos. Então nós não podemos, não devemos, de forma alguma, apagar a chama do Espírito no meio das nossas igrejas. No versículo 20 ele diz: não desprezeis as profecias. Aqui Paulo ele dá uma ênfase ou um destaque ao dom de profecia
e diz que nós não devemos desprezar aqueles ou a mensagem profética no meio da igreja. No versículo 21, no entanto, ele diz o seguinte: julgai todas as coisas, retende o que é bom. Ou seja, Paulo está nos mostrando que nós devemos ter o bom senso de examinar, de julgar as manifestações nas manifestações espirituais no meio das nossas igrejas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 29, Paulo diz o seguinte: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Então, julgar as profecias é um mandamento da palavra de Deus para nós. O tópico número 2 diz o seguinte: porque os que profetizam são sujeitos a falhas. E seguindo aqui o comentário as palavras do nosso comentarista, ele diz o seguinte: mesmo que a mensagem venha de Deus, pode acontecer que o instrumento esteja sem o fruto do Espírito na sua vida, e a transmissão da mensagem seja prejudicada por esta causa. É muito interessante nesse tópico nós lembrarmos da palavra do Senhor Jesus em Mateus capítulo 7, versículos de 15 a 20. Lá está escrito o seguinte: acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Versículo 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos frutos os conhecereis. O tópico número 3 desse quarto ponto diz o seguinte: porque pode haver conhecimento prévio dos fatos. E isso é muito interessante. Diz o nosso comentarista: quando o profeta conhece os problemas da pessoa para quem está profetizando, pode haver o perigo de que sua opinião pessoal venha a influenciar o conteúdo da mensagem. E há um exemplo muito claro no Antigo Testamento, quando o rei Davi ele está ao lado do profeta, homem de Deus, chamado Natã. E Davi, ele expressa o desejo de construir uma casa para o Senhor. E naquele momento, no momento de emoção, podemos dizer assim, o profeta Natã traz uma palavra profética e diz para ele que, assim diz o Senhor, tudo o que estiver no teu coração, faze. Essa palavra não veio de Deus. Deus foi conversar com o profeta Natã e disse a ele que ele teria que voltar ao rei Davi e desfazer aquela mensagem que supostamente era de Deus, mas que foi fruto do desejo de Natã em relação a Davi. Ou seja, o suposto profeta ele pode estar expressando o seu próprio desejo em relação à pessoa para quem está profetizando. Uma outra questão é que outros podem estar querendo tirar proveito para ganhar status, dinheiro. Vale lembrar aqui de um caso que aconteceu alguns anos atrás e que hoje se repete em uma outra versão, mas se repete, o caso do pastor adivinho do Orkut, que estava muito famoso, sendo convidado para pregar em várias igrejas, por causa da sua capacidade, entre aspas, de profetizar e de adivinhar, a verdade é essa. E o que é que acontecia? Quando uma igreja o convidava para uma reunião, aquele homem ele acessava as redes sociais, naquela época o Orkut, e ali buscava informações de membros daquela igreja,
fazia suas anotações e na hora do culto era exatamente aquilo que ele utilizava para supostamente profetizar para as pessoas. Ele sabia os problemas das pessoas. Ele conhecia o nome das famílias, dos familiares das pessoas. Ele sabia o lugar que a pessoa morava. Tudo informações coletadas a partir das redes sociais. Hoje, quando nós chegamos do culto no domingo, se acessarmos a rede social, o Facebook, nós vamos ver lá um monte de profetas do Facebook profetizando mentiras, profetizando coisas que, na verdade, já estão reveladas no próprio Facebook. Então, que Deus nos guarde, que Deus nos dê sabedoria para, como disse Paulo, reter o que é bom. O tópico número 4 nos diz por que nós devemos julgar a profecia. Porque existe a possibilidade de que o profeta, ao anunciar a mensagem profética, esteja sendo influenciado por um espírito maligno, disseminador de mentiras. E nós podemos ler no texto de 1 Reis, capítulo 22, que foi exatamente o que aconteceu. Sabemos que existem 3 origens para uma palavra profética. A origem divina, a mensagem vem de Deus. A origem carnal, do próprio desejo humano. E a origem diabólica. Então, que Deus nos ajude e que possamos fazer como a palavra de Deus nos manda. E assim nós estaremos resguardados da mentira e do engano. Ponto número 5 da nossa lição. Como devemos julgar as profecias? O objetivo deste ponto é pontuar como devemos julgar as profecias. E o primeiro tópico, examinando as Escrituras. Segue o nosso comentarista. Uma profecia jamais pode estar em conflito com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o prumo. A palavra de Deus é perfeita. Uma mensagem que estiver em desacordo com a palavra de Deus, seja ela transmitida por quem quer que seja, até por um anjo do céu, como disse o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, está reprovada e deve ser rejeitada, pois é anátema. Aí nós percebemos a necessidade gigantesca de que a igreja, de fato, ela seja doutrinada. E isso é uma responsabilidade muito grande, principalmente dos dirigentes de congregação e também de nós que somos professores de escola bíblica. Eu lembro de um fato que ocorreu comigo. Eu trabalhava em uma rede de supermercado famosa aqui do Brasil e eu tinha um companheiro de trabalho que era cristão de muito tempo e que chegava em um determinado dia da semana contando tudo o que aconteceu no dia anterior, que era o dia dele, que ele tinha folga e ele ia para o ciclo de oração, e ele chegava contando tudo o que aconteceu, todo o movimento que aconteceu, e ele dizia abertamente: eu creio em tudo que aconteceu ali e tudo que acontece. E eu fiz um teste com aquele irmão. Eu disse para ele: irmão, o que é que está escrito em João 3,16? Ele coçou a cabeça, baixou a cabeça, pensou, olhou para mim e disse: eu não sei, irmão. Eu olhei para ele e disse: então me diga uma coisa. Onde é que está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Aquele irmão coçou a cabeça, baixou a cabeça mais uma vez, olhou para mim e disse: irmão, eu não sei. E aí eu fui obrigado a dizer para ele: por isso que você crê em tudo, porque você não conhece a palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus é a nossa sustentação. A palavra de Deus é a profecia que não pode e não deve ser julgada por nada e por ninguém, porque nela está a verdade de Deus. Então ela é o primeiro critério que nós devemos utilizar
para julgar uma profecia, uma mensagem profética. O tópico número 2 diz, através do dom de discernimento de espíritos. A Bíblia diz que o que é espiritual discerne bem tudo. Devemos buscar incansavelmente até receber de Deus este dom, diz o nosso comentarista. E eu creio que nunca vivemos um tempo em que a necessidade de ter o dom de discernimento de espírito fosse tão necessário. Então que nós possamos seguir o conselho de Paulo, de buscar os dons espirituais, buscar o dom de profecia, mas também buscar o dom de discernir os espíritos, porque estamos numa época em que o falso está tomando ou querendo tomar o lugar do verdadeiro. Mas, como disse o nosso comentarista, citando a Bíblia, o que é espiritual discerne bem tudo. O ponto número 6 da nossa lição é a nossa conclusão. E o nosso comentarista dividiu em 3 tópicos. O primeiro tópico, quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados. Deste modo, segue o nosso comentarista, a sã doutrina é preservada de qualquer influência e erros humanos, e o Espírito Santo tem liberdade de usar os seus servos conforme a sua vontade. Uma igreja bem doutrinada tem recursos para julgar as profecias, rejeitar o que é mal e ficar com o que é bom. E o Espírito Santo, consequentemente, terá a liberdade de fato, se manifestar da forma que ele bem quiser. O tópico número 2 diz, quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom de profecias. Assim, doutra vez, ele dará lugar ao Espírito Santo e irá usar o dom profético de modo correto. Eu, particularmente, acredito que essa atitude funcionava muito bem no início dos anos 90, porque o que nós vemos hoje, infelizmente, são pessoas se separando da sua congregação e abrindo novas igrejas, porque não suportou ser corrigido por causa de uma conduta errada nas questões espirituais. O tópico número 3 diz assim, quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos que Deus, por meio delas, quer nos dar. Ficamos com o bom e rejeitamos o que não veio de Deus, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Queridos irmãos, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu agradeço a você que esteve conosco até esse momento e quero lhe fazer ou lhe reforçar um convite. Torne-se um ajudante para podermos divulgar melhor o nosso vídeo, nosso canal. Seja um assinante desse canal, dê um like nesse vídeo, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com os professores que você acredita que poderão ser ajudados por ele. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e até a semana que vem, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.